Recording. Acho que já estamos no ar. Muito bem, vamos dar início à nossa aula inaugural do nosso curso, né? Nosso solicitado curso aí pelas senhoras e pelos senhores, com respeito ao pensamento filosófico moderno, no que tange especialmente aí a filosofia de Immanuel Kant, do filósofo Hegel e de Marx, né? Eu digo especialmente porque é importante que a gente então consiga perceber o seguinte. Só uma informação, me ajudem aqui, por favor. Onde eu vejo o tempo que a gente está passando? Existe um lugar onde o tempo mostra o tempo Cara, que a gente eu está? não sei. No Zoom eu nunca sei Ele onde te fica dá um isso. aviso de vez em quando. Quando tu Não vai fala chegando quanto perto do tempo a gente está na final, sala, né? quando vai chegando perto do final, ele Gente, pode melhor tirar a imagem de vocês mesmo, que está travando tudo, não dá não. Tudo bem. Eu vou começar. foi limitado. Pronto. Vou olhar pelo relógio aqui, agora são 4h35, vamos considerar que a gente começou então às 4h30, né? Mais ou menos. Então, eu digo especialmente em relação a Kant, Hegel e Marx, porque é algo que vale a pena destacar logo, que quando a gente fala do pensamento filosófico, né, quando a gente está falando do que é a filosofia, uma das características mais significativas, ao meu modo de ver, ou pelo menos né, tal qual vê, né, encara a tradição da qual eu mesmo participo, né, do modo como eu vejo, ou como a tradição que eu participo vê, uma das coisas mais significativas, né, e marcantes em relação ao que caracteriza a filosofia é o fato de que ela é intertextual, né? Então, a intertextualidade, né, ela é uma coisa incontornável no que diz respeito à prática e ao conhecimento filosófico, né? Por que eu digo isso? Por que isso é importante para nós, né? Eu digo isso porque ao longo de toda a história da filosofia, você sempre vai ver um debate, um diálogo entre diversos autores, né, diversos momentos históricos distintos, né, pensadores que viveram, portanto, em tempos diferentes, ou às vezes nos mesmos tempos, né, os pensadores contemporâneos uns dos outros, mas que estabelecem esse diálogo, seja no seu próprio tempo, seja em tempos passados, como algo que faz parte da atividade filosófica, né? É incontornável para a filosofia não debater com os demais filósofos e nesse sentido com as demais ideias e com os demais argumentos que estão envolvidos na apresentação dessas ideias, né? Então isso é uma característica eminentemente filosófica, a intertextualidade, e que se dá porque esse termo, né, intertextualidade, é um termo que tem a ver com a relação interna entre textos, né, distintos, né, entre uma multiplicidade de textos que compõem, nesse sentido, o que nós vamos chamar de tradição filosófica. Correto? Então, a tradição filosófica ela é constituída, em sua maioria, por textos escritos, né, por essas pessoas, né, esses homens, essas mulheres, ao longo da história da humanidade, desde aí do tempo antes de Cristo, né, desde aproximadamente uns 600 anos, mais ou menos, né, antes de Cristo, a gente já tinha pouco mais de 600 anos antes de Cristo, a gente já tinha a prática filosófica
como algo corrente e já nos seus primórdios essa prática se desenvolvendo na forma da escrita. Então, a escrita na filosofia é algo fundamental. A filosofia se apresenta, sobretudo, na forma de textos, né? E esses textos eles organizam, né? Elencam, desenvolvem argumentos com relação a determinadas ideias, enfim, suas relações e suas consequências e seus pressupostos, né? Os argumentos em relação às mais variadas ideias. Isso constitui a tradição filosófica de modo geral, é esse debate, né, caloroso, podemos dizer assim, né, em relação a essa multiplicidade de temas que interessam ao pensamento humano, né? A vida humana de modo geral e enfim, que atiçam a curiosidade humana ou que despertam a necessidade mesmo do ponto de vista da nossa própria existência, né? Então a filosofia é essa grande tradição, né, que aborda uma multiplicidade de temas distintos, sobretudo por meio de textos que dialogam entre si. Assim a gente caracteriza essa que é uma das principais, enfim, características aí da filosofia, né? Do que é a filosofia, né? Que a filosofia ela é marcadamente uma atividade intertextual, certo? Até aqui a gente tem alguma dúvida? Tá tranquilo, meu velho. Tá ótimo por enquanto. Que bom. Tranquilo. Oi? Tranquilo, sem dúvida. Show de bola. Bem, então, e dito isso, isso é uma apresentação geral do sentido da intertextualidade. Agora, por que falar em intertextualidade é importante para nós? Nós que queremos dialogar, né, nos aprofundarmos no pensamento aí, né, nas filosofias de Kant, Hegel e Marx, né? Primeiro porque exatamente estes três autores, eles não estão no nosso curso aleatoriamente, eles dialogam entre si. Então, o diálogo destes autores, ele não é um diálogo presencial, né? Não eles não são, eles foram até em certo sentido contemporâneos, né? Mas eles não dialogaram presencialmente uns com os outros, né? Pelo menos acho que não existe nenhum relato histórico de encontro de nenhum desses não sei, acho que cronologicamente teria que ver quando Kant morreu, né? O Hegel e o Marx eles têm possibilidade de encontro histórico, porque o Hegel morre em 1831, salvo engano, o Marx nasce em 1818. Mas estou seguro de que esse encontro ele não aconteceu, enfim, pelo menos não tenho nenhuma informação com respeito. Enfim, isso é indiferente, né? O que importa na sustentação da tese é que esse debate não ocorreu pelas vias de uma oralidade presencial. Esse debate de ideias entre estes três grandes pilares do pensamento moderno, e podemos certamente caracterizar, pelo menos a partir de Hegel, pilares mesmo do pensamento contemporâneo, né? Este debate ele ocorre por uma via textual, né? É pela via da leitura dos livros uns dos outros, né? E do reconhecimento, então, nesse sentido, das ideias, dos argumentos que estão ali presentes e como que aquilo implica, né, numa determinada tomada de posição em relação a tais ou quais, né, temas. Né? E aí, então, nós temos esta intertextualidade já entre os nossos três autores de interesse. Agora, também estes autores, eles estabelecem um diálogo para além deles próprios, né? É claro que no que tange ao Kant, esse diálogo não aconteceu com, né, nem Hegel nem Marx, porque eles são autores que vieram depois de Kant, né? Mas assim, tanto Kant quanto Hegel quanto Marx, eles dialogam também com a tradição filosófica precedente, né, a eles.
Então, inevitavelmente, apesar do nosso curso ser um curso com foco em Kant, Hegel e Marx, inevitavelmente a gente vai ter que abordar um ou outro filósofo anterior, entendem? Por isso esses meus, já vamos agora para 10 minutos, falando sobre a característica intertextual da filosofia. Eu já estou me antecipando, me justificando em certo sentido, pedindo a paciência de vocês, porque é inevitável que a gente tenha que voltar um pouco no tempo, às vezes mesmo para além do horizonte da modernidade, às vezes teremos que dialogar, ainda que rapidamente, um pouco com filósofos antigos, né? Como Heráclito, Parmênides, né? Às vezes até mesmo Tales pode vir à tona, né? Platão e Aristóteles, inevitavelmente. Então é isso, já marco aqui com nossos primeiros 10 minutos essa necessidade de compreender a fundamental base intertextual da filosofia e, portanto, sua incontornável necessidade, né, para os nossos intuitos de nos aprofundarmos no assunto. É claro que se a gente quisesse ficar na superfície dos temas, não seria necessário falar nada do que eu estou dizendo aqui, né? Eu poderia fazer um esquemazinho e lhes explicar, Kant aqui, sujeito transcendental, né? O Hegel, tese, antítese e síntese, né? E o Marx, a base, a superestrutura, tal. E a gente poderia ficar satisfeito. No entanto, disso abundam né, materiais já produzidos na internet e também materiais didáticos escritos, né, e muitas vezes, de fato, né, cumprem um papel importante na formação de modo geral, né, mas não costumam se aprofundar. Para mim é difícil não me aprofundar. Então, é isso. Fica aí minha primeira digamos assim, advertência em relação ao tipo de método, né, que nós vamos utilizar, né? É um método que recorre a outros textos, ou pelo menos a outros filósofos, outros pensamentos que se encontram em outros textos, né? Bem, opa, eu ganhei um presente do Zoom aqui. O tempo está acabando, nós tiramos os 40 minutos dos restantes. Que maravilha, eu amei isso. Pronto, é o que ele pediu para eu clicar aqui. Opa, Rodrigo, diga. tô adorando até aqui, eu só queria te trazer uma advertência também, que assim, eu vou adorar falar de vários outros filósofos, mas eu só tenho, assim, até mais ou menos final do ano, talvez final do ano que vem aí com essas aulas, cara, que só tem esse tempo de pandemia aí, então você dá uma enxugada aí no que você puder, que a gente vai ter no máximo uns 60, 70 encontros aí, cara. Tá certo. Não, não pretendo ser exaustivo, né, na abordagem que faremos por meio desses nossos encontros, dessas videochamadas, né? Até porque ser exaustivo não é sequer possível, né? Mas, enfim, não pretendo chegar nem próximo disso. Só realmente, talvez, alguma passagem en passant mesmo, para, enfim, situar um pouco melhor o debate e nos permitir um eventual flerte com a profundidade envolvida no debate, né? Aprofundar mesmo é um trabalho muito, muito maior, né? É um trabalho hercúleo, né? Mas, então, tá tranquilo, tá bom? Acho que vai dar certo, vai dar bom, vai dar bom. Bem, já estamos aí nos aproximando dos nossos 15 minutos de aula. Vamos oficialmente, então, dar início, né, após esse preâmbulo, né, que caracterizou de modo geral a filosofia e essa nossa metodologia de estudo, que é a intertextualidade.
Bem, nosso objetivo é falar inicialmente sobre Kant, né? Para que possamos entender o pensamento kantiano e, na sequência, entender o porquê que Hegel vai se interessar em elaborar uma crítica, já fica, então, esta informação, né, essa antecipação, né, em relação ao problema, né? Por que Hegel fará uma crítica a Kant? Por que Marx vai se apropriar do método crítico de Hegel como um resultado de uma crítica a Kant? Então, para a gente entender Kant, a gente precisa compreender o seguinte: existe uma coisa chamada, existe um período histórico, digamos assim, né, uma série de acontecimentos historicamente situados no limiar, né, do início aí da modernidade, que é a assim chamada Revolução Científica, né? A Revolução Científica, ela, para quem vem aí acompanhando meus stories no Instagram, né? Falo agora com o Arthur, né? Sim, eu vejo quem acompanha meus stories, né? Porque eu estou numa campanha de criar uma imagem virtual nesse sentido e tal, né? Então, estou ligado que o Arthur está de olho. Então, para quem está acompanhando meus stories, sabe que a gente falou recentemente sobre a chamada Revolução Copernicana em Kant, né? E quando a gente fala na Revolução Copernicana em Kant, isso não é por acaso, né? O termo não foi um termo escolhido assim pelo próprio Kant de modo aleatório, né? O Kant, quando escolhe referir a sua própria empreitada filosófica como uma empreitada que está desenvolvendo no campo da teoria do conhecimento uma revolução copernicana, quando ele usa esses termos, isso tem a ver com o fato de que o Kant está se propondo, né, uma tarefa no que diz respeito à sua própria filosofia, que buscaria, em certo sentido, digamos assim, que respaldar filosoficamente o desenvolvimento, assim, este desenvolvimento inaudito, né, este desenvolvimento revolucionário que estava em curso no que tange aí as ciências, sobretudo no caso as ciências naturais, né? Então as ciências da natureza, especialmente aí fique registrado a física, né? Mas também de modo muito emblemático, né? E aí está a nossa analogia, né? A astronomia, né? Então a física e a astronomia, sobretudo, né? Mas as ciências naturais de modo geral, mas essas ciências elas estão vendo um desenvolvimento assim estrondoso, né? Assim, elas estão passando por uma verdadeira mudança de paradigma, né? Uma verdadeira mudança de paradigma. Então, o novo paradigma que está sendo, que vinha sendo, né, que estava sendo desenvolvido, gestado ali na modernidade em relação a esta, portanto, nova física, que nós chamaremos da nova física do século XVII, né? Este novo paradigma da nova física, ele é um paradigma que entra digamos assim, em confronto, né? Digamos, em certa oposição ao que era, portanto, o antigo paradigma, que era um paradigma de base aristotélica. Então, já estamos aí tendo de recorrer ao nosso, né, justificando o porquê dos nossos primeiros 11 minutos falando da intertextualidade da filosofia. Porque, veja, para eu poder falar do Kant, eu preciso situar o Kant com alguém que está tentando dar, né, base filosófica
para o advento da nova física, da revolução na ciência de modo geral, que está em curso a partir, sobretudo, do século XVII, mas um pouco antes, porque, enfim, o próprio Copérnico, eu acho que Copérnico ele é do 16 ainda, né? Acho que é 1500 e pouco. Então, é uma revolução que está começando ali no 16, né? Mas a gente chama de revolução do 17 por causa, sobretudo, do Newton, né? Mas, digamos assim, é meio que o culminar, né? Assim, o grande emblema, digamos assim, né? Dessa física moderna, né? Sir Isaac Newton. Mas para eu falar, então, portanto, do Kant, eu preciso falar, olha, o Kant está tentando fornecer fundamentação filosófica para o que a nova física está fazendo. A física já está fazendo, só que ela precisa de justificação teórica do ponto de vista da filosofia. Ela é uma justificação teórica também. Ela está fazendo na prática, é uma física experimental, né? É uma física, sobretudo, matemática experimental, né? Mecânica, matemática experimental, né? E ela está essa física, mas ela precisa, ela precisa de uma base filosófica nova. Por quê? Porque no que ela é mecânica, né? No que ela é mecanicista, no que ela como é que foi que eu me referi a ela? Mecanicista, ela é mecanicista, ela é matemática, né? Ela é experimental, né? Então essas bases, né? Esses pilares da nova física do século XVII, sobretudo, ela entra em certo embate, né? Com os princípios filosóficos da física que valiam até então, né? E aí nós estamos nos referindo a Aristóteles, né? E aí, para eu falar, portanto, de Kant, eu preciso voltar a Aristóteles já na contextualização do que foi o porquê do pensamento kantiano, né? Enfim, em linhas muito gerais, né? Em linhas muito gerais, a física, a física aristotélica, ela era uma física de base teleológica, né? Teleologia vem da palavra telos, né? Vamos botar aqui, né? Vocês estão vendo aí o quadro? Vocês estão vendo o quadro? Estamos vendo. Opa, que maravilha. Então, estamos fingindo aqui que a gente sabe usar. Pronto. Não, no supérstime, início. Ah, pera aí, isso aqui eles querem assim. Opa. Está lento pra caramba, não tá legal não. Experiência aqui. Você está usando uma fonte grega, né, Igor? Pois é, exatamente. Eu pensei a mesma coisa. Se tu quiser, o Zoom também tem um recurso de chat, viu? Ah, é? Aí tu pode digitar se você quiser, alguma coisa pra gente também. Aqui, ó. Telos. Ok? Apareceu para você já? Telos aí? Apareceu. Em azul? Sim. Show. Então, telos, tá? Telos vai dar na palavra teleologia, certo? Que é o quê? É a base filosófica da física aristotélica, certo? Então é disso que a gente está falando. O que é telos? Tá? Todo mundo já registrou a ideia? Sim. Bem, então, voltemos. O que... gostou, né? Tô pegando o jeito aqui.
de como lidar com a sala de aula virtual. Oi? Algum comentário? Não, estou Tá curtindo aqui. ótimo! Tá bom. Então, o que é telos? Né? O que é telos? Telos, basicamente, significa algo como o fim. O fim como o fim último, né? Algo como o destino. O lugar para onde algo tende uma tendência. Né? O telos é este movimento a partir do qual os seres eles tenderiam, por sua própria natureza, a atingirem um determinado fim, a se realizarem de uma determinada forma que representaria a atualização de suas potências naturais. Então, a teleologia é muito importante para Aristóteles, porque ela marca a característica do seu pensamento como um pensamento finalístico, né? Um pensamento que tem um movimento de realização dos seres que parte de dentro deles mesmos, como um processo que é caracterizado com a atualização de suas potências. Né? Então, o processo de atualizar as potências que são inerentes aos seres, que são naturais aos seres, é um processo que faz com que os seres tendam a uma determinada forma, né? Realizando-se, portanto, com algo que se transforma, né? Então, os seres eles se transformariam, eles teriam, portanto, um movimento inerente, um processo de autodesenvolver-se, né? Um autodesenvolvimento, um auto... que, em certo sentido, a gente pode entender como uma autorrealização. Né? Uma autorrealização que ela tende à perfeição. Né? O que é a perfeição? Então, para Aristóteles, a perfeição seria esta atualização plena de todas as potências que são inerentes, que são naturais, que são imanentes aos seres. Né? Então, o que é imanência? A imanência é este movimento pelo qual algo está junto com outra coisa, né? E essas duas coisas se desenvolvem juntas, digamos assim. Né? O oposto de imanência seria algo transcendente, algo que está fora, algo que está externo. Então, a imanência é algo que está junto. Né? Então, as potências que nós temos não são imanentes, elas já estão com nós. E nosso desenvolvimento, a nossa realização também é uma realização imanente. A gente não se realiza a partir de algo que vem de fora, a gente se realiza, pensa Aristóteles, digamos assim, pondo para fora, não recebendo de fora estímulos, mas exteriorizando, aí já é uma palavra que não está em Aristóteles, é uma palavra muito importante para Hegel, por exemplo, mas em certo sentido é isso, exteriorizando nossas potências, pondo para fora o que já temos, é que nós nos realizamos, e não sofrendo a pressão, não sofrendo não é sofrendo a violência, a pressão, a força de fatores externos que os seres se movimentariam, muito menos se realizariam. A causa do movimento ela é uma causa interna, não externa. Né? É uma causa que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? E isso é muito, mas assim, muito importante para o pensamento aristotélico. Isso vai marcar a forma como a física ela é compreendida, né? Porque a partir desta ideia, o que se tem é a noção segundo a qual, por exemplo, sei lá, o fogo, né? Ele tenderia né? Ele tem esse movimento de ascendência, né?
porque ele tem mais proximidade, por exemplo, com o elemento aéreo, então a tendência dele seria realizar-se, digamos, em direção a esta sua essência, e por isso ele subiria, sei lá, e as pedras, as coisas cairiam, porque elas seriam naturalmente teriam uma tendência natural de ir ao encontro da Terra, né? Enfim. E outras implicações, sei lá, por exemplo, quando você pensa como é que a gente explica, por exemplo, como é que a gente explica, por exemplo, um desenvolvimento de um ser vivo, né? Você pensa que, assim, para Aristóteles, né? Sei lá, tem um chat aqui, né? Agora que eu vi que tem dois negocinhos. É nós, de que ano estamos falando? Vou interromper minha fala aqui para dialogar com o chat. Fernanda pergunta: de que ano estamos falando? Eu não sei em que momento essa pergunta se deu, Fernanda. Você pode refazê-las? Para ver se eu consigo responder do que a gente está falando. Oi, gente! Oi. Não, eu tinha perguntado quando estava falando do Kant, mas você mesmo respondeu depois. Só que se você quiser falar agora que ano que é o Aristóteles também, tudo bem. Aristóteles. O Kant você falou que é 1500 e alguma coisa, né? Não. Kant é século XIX. Quer dizer, 18, né? Ele é 1700. Ele escreve a Crítica da Razão Pura depois já sob a influência, né, da Revolução Francesa, né? É isso mesmo, gente? Peraí, é 1789, acho que o Kant é século XVIII e o Hegel é século XIX. O Kant é 1800 e pouco. Quer ver que tive a data exata? Eu não lembro. E Aristóteles é quando? Aristóteles acho que é 300 e pouco. Antes de Cristo, né? Ó. O que você estava falando de 1500 e pouco era o próprio Copérnico, então. Isso. Ó, exatamente. Aristóteles ele é de 384 a 322. Né? Ou seja, século IV, né? É isso? De 0 a 100 é 1, né? De 3 a 6 a 4 é 6 a 4, 6 é 4, né? Então é século IV antes de Cristo. E enquanto que você quer saber o Kant, né? O Kant, ele já é aqui de 1724, justamente, até 1804, certo? Então, é basicamente um filósofo do século XVIII, tá? Um filósofo do século XVIII, cadê vocês? Certo? Podemos voltar? Manda ver. Tá. Então, para Aristóteles, a causa do movimento é uma causa interna, né? Por exemplo, nesse sentido, poderíamos dizer que uma semente, né? Ela se desenvolve em árvore porque ela já tem as potências internas de ser uma árvore, né? E isso já está dentro dela, né? E portanto é ela mesma que está se desenvolvendo, né? Ela não precisa sofrer. A causa do movimento não vem de fora dela. A causa do movimento
é ela mesma, né? Vem de dentro dela. Né? Apesar de, claro, ela precisar de estímulos para iniciar esse processo, né? Enfim, eles se relacionam, né, uns com os outros, mas a causa do movimento da semente virar uma árvore não vem de fora, né? Vem de dentro dela, né? O que vem de fora é só o estímulo que dá o impulso, né, inicial ali, o gatilho, mas de um processo que já está ali contido na própria coisa, no próprio ser. Né? Agora, quando surge a nova física, o paradigma aristotélico ele vai ser posto em xeque, né? E por quê? Porque na concepção de figuras aí como justamente Copérnico, Galileu, Newton, né? Na concepção destes pensadores modernos, o que representava a causa dos movimentos não era mais uma causa interna, mas sim forças, choque de forças externas umas às outras, digamos assim, né? E e você assim, por exemplo, assim se a gente concebe, por exemplo, que como é que você pensa a causa do movimento de alguma coisa, né, na física moderna? Você decompõe em vetores de forças, né? Que explicam a causa do movimento. Não tem causa interna no movimento, né? Isso é papo aristotélico, justamente. Né? Hoje em dia, não se fala desse tipo de coisa. Né? Assim, até hoje, quando normalmente o paradigma do pensamento, de modo geral, sobre a causa do movimento das coisas, não é porque as coisas se movimentam, né? É porque elas sofrem forças externas que fazem seguir aquela direção, naquela velocidade, né? Etc. É física clássica, newtoniana. Né? É isso que é a física clássica newtoniana. Né? É uma decomposição de fatores externos em relação aos corpos. É causa e efeito. Né? O movimento é um efeito. Ele não é uma causa. Ele não é causa de si. Ele é produto de uma causa externa. Ele é um super. Ele é uma coisa que não é que não se autodetermina, mas que é determinado a partir de fora. Alguma coisa aqui na minha casa está fazendo uns barulhos esquisitos. É a porra do Saruê, não acredito. Certo. Bem, então é isso. Então a gente tem essa situação com a nova física que está questionando aí o paradigma aristotélico, que é o paradigma teleológico, num novo paradigma, que é um paradigma da força. Né? O paradigma que aí eu caracterizei ele como um mecanicista, né? O que foi mesmo? Foi mecanicista. Quais eram as outras duas características que a gente elencou? Matemático e experimental. Oi? Experimental e matemático. Isso. Experimental. Isso mesmo. Bem. Exatamente. Exatamente.
Bem, nessas condições, né, a física não tinha mais as mesmas bases filosóficas que sustentavam. Então a gente já tem um problema que é isso. Cara, agora a gente tem uma carência filosófica, uma base, uma carência numa base filosófica para a física. Isso, junto com isso, a gente tem a seguinte situação. Junto com isso, a gente tem a seguinte situação. O pensamento aristotélico, né, ele era, mesmo o pensamento físico de Aristóteles, ele é um pensamento profundamente metafísico, né, marcadamente metafísico. Né? Quando a gente fala que o Aristóteles recorre a categorias como ato, potência, forma, matéria, né, telos, né, coisas assim, a gente percebe que essa física do Aristóteles ela tem uma base teórica, né, que justamente que não é necessariamente algo empírico, né? Apesar do Aristóteles ser um filósofo com uma que representou no interior do debate filosófico frente a Platão, por exemplo, uma guinada empírica muito maior do que Platão, né? No entanto, ele é o principal responsável por construir uma metafísica, que é uma coisa que justamente, não sei quanto vocês entendem o que é metafísica, né? Mas é justamente algo que... Fala o que é metafísica. É, metafísica, em certo sentido, a gente poderia dizer que é a, a pretensão de acessar as estruturas fundamentais da realidade, assim, né? Digamos assim, o conjunto de categorias, né, e relações que estariam por detrás da realidade empírica. Vocês entendem o que é empírico? Sim, sim. Certo. Então, estaria por detrás da experiência empírica, né, da experiência sensível, da empiria, e, no entanto, seriam o que explica o que é, de fato, o real. Né? Então, a metafísica é esse campo da filosofia que pretendia acessar o fundamento último da realidade como um acesso às essências por detrás que aparece. Né? E as relações dessas essências como fundo, né? O fundo do real, digamos assim. Entendem mais ou menos dessa forma a ideia do que seria metafísica? Ótimo. Então seria algo mais ou menos como isso. Seria essa pretensão de contemplar as relações essenciais por detrás da realidade e que seriam o fundo dessa realidade, né? A verdade dessa realidade, a base extrasensível, né? Suprassensível, vai falar, por exemplo, Platão. Né? Na verdade, o Platão fala no mundo suprassensível, exatamente. Então, o Platão ele é um dos grandes responsáveis por essa ideia de um mundo outro, né? Por detrás e como por detrás do mundo que aparece, como a verdade do que aparece, né? E também isso já vinha aí com, né? Já vinha aí
isso começa, assim, efetivamente, na filosofia, a rigor, a tendência de um pensamento metafísico começa com um filósofo chamado Parmênides, que foi um filósofo pré-socrático, ou seja, anterior a Sócrates, e cujo debate principal se dá ali no campo, né, do debate do campo das ideias. A gente põe no debate entre Parmênides e Heráclito, né? Eles foram relativamente contemporâneos. E o Platão e o Parmênides inaugura o pensamento sobre o ser. A metafísica seria, então, isso, seria o discurso sobre o ser, como um discurso sobre aquilo que é essencial e fundamental em relação às aparências. O ser, porque o ser, ele está em tudo, né? Tudo é, né? No que tudo é um ser, mas o que é o próprio ser? Essa é a questão da ontologia, né? E que, de certa forma, a ontologia é isso, é o estudo do ser enquanto ser, e que, em certo sentido, é um pouco o que significa a própria metafísica, né? A metafísica é o estudo do ser, o estudo das essências, né? Nesse sentido, é o estudo dessas relações por detrás, que aparecem como relações essenciais, com o fundamento do que as coisas são, né? Mais ou menos. Ô, Igor, só para eu tirar uma dúvida. Eu poderia, então, falar que as estruturas freudianas de ego e de superego são estruturas de uma concepção metafísica, por exemplo. Rapaz, o que acontece? Sim e não, né? Primeiro problema é que o Kant, né? A gente está falando de Kant. O Kant, ele representou no interior da filosofia o que ele próprio chamou de uma crítica metafísica, né? Então, para a filosofia, o discurso metafísico, a princípio, teria sido algo enterrado por meio da crítica kantiana, né? Então, há uma certa resistência hoje, né? Depois de Kant, depois da crítica. Quando a gente fala em Kant, a gente fala na crítica, filosofia crítica. Filosofia crítica é filosofia kantiana, né? Que não confundir filosofia crítica com teoria crítica, são duas coisas completamente diferentes. Apesar da relação entre elas, são coisas completamente diferentes. Então, quando a gente fala em filosofia crítica, a gente está falando da filosofia de Kant. Ou então a gente fala ainda de criticismo, justamente para referir à filosofia de Kant, a filosofia crítica. E por que ela é crítica? Porque a palavra crítica, ela é uma coisa que se coloca em confronto com a metafísica, né? E aí a gente está tentando entender justamente o que significa isso. Por que o Kant aparece no meio da filosofia fazendo uma crítica à metafísica? E eu estou tentando justificar o problema, tentando justificar o problema mostrando, olha, a metafísica era a base da física. E a nova física não nos permite mais uma base metafísica. Então, o Kant precisa de uma crítica filosófica da própria metafísica que forneça uma base para a física que não tenha fundamentos metafísicos. Entendem? E aí surge a filosofia kantiana, né? A filosofia kantiana, ela vai ser justamente uma crítica da metafísica como fundamento da possibilidade de conhecimento da realidade. O Kant não se fundamenta mais não funda mais o conhecimento na metafísica. O Kant vai falar, não, a gente pode fazer física, a gente pode fazer ciência moderna, a gente pode fazer isso que está sendo feito. Não porque a gente tem uma metafísica que dá, né, que sustenta essas novas descobertas todas, etc, tal, né?
enfim, não porque a gente tem uma metafísica que dá substancialidade, né, teórica pura, né, ao mundo empírico né, e as descobertas da ciência, né, as novas descobertas da ciência enfim, que abalaram várias que não se sustentavam, né, com base nas fundamentações metafísicas pregressas, né. A gente poderia falar de várias coisas, sei lá, da Lua, por exemplo, não ser uma esfera perfeita, como era suposto a partir dos desdobramentos da física em função de uma metafísica, como acontecia com a física até a nova física, ou seja, como acontecia com a física de base aristotélica, como pensava Aristóteles, e que como uma decorrência, né, da sua metafísica na física era, por exemplo, sei lá, os movimentos dos planetas sempre contínuos, né, em circunferências, né, e os corpos serem também perfeitos, né, sem nenhum tipo de serem esferas perfeitas, etc. Isso são desdobramentos, né, de uma hipótese de estruturação da realidade que, então, portanto, o mundo tinha que ser assim e tal. É claro que não tem nenhum problema em fazer ciência dessa forma. Você desenvolver uma teoria e conseguir aprofundar as consequências dessa teoria a ponto de ver que, na prática, de fato, a sua teoria faz todo sentido. Né? Não tem problema, assim. Né? O problema é que você precisa desse aporte prático. Né? Ela não pode ser descolada da experiência. Né? É isso que nos ensina a física. Né? Assim, a nova física ela é uma física que no que ela é uma crítica metafísica, ela também é uma crítica ao estrito racionalismo, digamos assim, né? É uma crítica a uma postura em relação à ciência, ao conhecimento que seria capaz de falar, olha, a gente pode falar sobre o mundo é assim, porque, olha só, porque a nossa razão diz isso e aquilo, então o mundo tem que ser isso porque a razão diz isso. Esse é o problema, na verdade, o mundo, o novo modo de pensar a partir da modernidade fala, não, sem o aporte da experiência, a razão ela não é uma coisa independente, ela precisa ter uma relação direta com o mundo empírico. Né? Assim como se esperava, claro, por parte dos metafísicos. O problema é que se desdobrava o mundo como consequências de um pensamento puro, né? com a pretensão de que o pensamento, independente da experiência, poderia contemplar as purezas por detrás do mundo, porque elas são racionais. E aí a gente conseguiria acessar e ser algo que todo mundo poderia acessar, porque, enfim, existe uma relação interna entre a razão e a natureza. Né? Então, basta a gente pensar que a gente vai parado aqui, fechar os olhos e a gente vai, pronto, a gente contemplaria, né, assim, com o esforço do nosso pensamento, essas estruturas fundamentais. E a nova física vai falar, não, cara, eu preciso tirar isso à prova, digamos assim. Né? E aí as experiências da física vão derrubando alguma coisa. Né? A Lua não é uma esfera perfeita, a Lua é cheia de rugosidades, né, etc. Tal. Né? O movimento dos planetas não circular, ele é elíptico. Né? Então, tipo assim, enfim. E aí você tem essa questão, né? Assim, a gente vê com a filosofia moderna uma crítica da metafísica como um fundamento do conhecimento, né? E o Kant ele vai fazer o quê? Assim, o Kant ele vai falar, olha, o fundamento do conhecimento não é algo metafísico, mas o conhecimento científico é possível porque o fundamento do conhecimento ele é o mesmo para todas as pessoas em função da estrutura da razão. Ou melhor, em função da estrutura do entendimento, em função da estrutura da subjetividade. O sujeito de conhecimento, ele seria um sujeito universal. Ele teria uma estrutura comum. E é por conta disso que seria possível fazer ciência. Por conta das estruturas comuns dos sujeitos. Então,
Freud, em certo sentido, é um kantiano. Né? Por quê? Porque pressupõe uma estrutura comum por detrás da subjetividade como fundamento das experiências possíveis. É o que o Kant está falando. Aí seriam os desdobramentos, assim, tal. Isso tem Lacan, por exemplo, né? Que depois a gente vai ter depois o estruturalismo. O estruturalismo é profundamente kantiano. Né? E aí o Lacan passa pelo estruturalismo, além do Freud, né? Então, é claro que o Freud tem várias coisas também são provenientes de outros campos da filosofia, né? A psicologia empírica, né? O empirismo, sobretudo no campo da psicologia, já existia, né? Ele leu muito, né? Muitos autores muita literatura empirista inglesa, né? E o Hegel também certamente é uma influência, né? Além de, claro, a mitologia, né, antiga e tal, etc. Enfim, eu não sei muitas outras bases do Freud além dessas, né? Mas na filosofia eu sei que tem essas. Mas eu acho que a gente pode dizer isso, a gente pode dizer que não é que o id, ego, superego são estruturas metafísicas, mas são estruturas universais da, da, das, da consciência, né? Das subjetividades, né? Dos sujeitos de experiência dos sujeitos, né? Enfim, isso é algo kantiano. Né? Perfeito, valeu, Felipe. Nice. Igor, a gente está chegando em mais ou menos 50 minutos ou uma hora, não tenho certeza aqui. Percebi agora, Aí, deu 1 hora de live. beleza, aí você diga aí o que você deseja aí. Você quer continuar um pouquinho mais? Como é que tá aí? Olha, eu posso continuar, assim, depende do fôlego de vocês, né? Eu queria sugerir uma coisa. Não sei se faz sentido continuar muito mais, aí você que vai saber assim, em que momento que você quer parar, que vai ser o mais interessante, né, Igor? Acho que você que conhece tudo que você quer falar, né, vai saber escolher melhor que momento assim é um momento legal de interromper a ideia para continuar depois. Agora, Mas eu sugiro não demorar muito mais e eu gostaria de pedir se nesse final você poderia fazer tipo um resumo assim do que você falou na aula, só para ir costurando todas essas ideias assim e fechar tipo, numa síntese, tá? Esse é um pedido que eu tô aqui colocando para o grupo. não, acho que a gente pode ir se caminhando para o fim dessa nossa primeiro encontro, então. Vamos fechar com um resumo e, eventualmente, vocês podem também fazer perguntas, caso hajam, né? Podem ficar, portanto, para depois do resumo, né? Às vezes o próprio resumo já pode mitigar algumas das eventuais perguntas, né? E, mais do que isso, as perguntas podem também ser favorecidas com o resumo. Mas, basicamente, nós falamos que para podermos entender o pensamento de Kant, a gente precisa situá-lo historicamente, e o horizonte histórico no qual eu situei o Kant foi, até agora, no interior da Revolução Científica Moderna. Né? Então, nós apresentamos o fato, né? Relembramos aí o fato de que a física moderna ela é um novo paradigma em relação à física e que se contrapõe diretamente à física de base aristotélica.
relação a Aristóteles, a gente destacou que a física de Aristóteles ela é uma física de base metafísica. E, portanto, que tem uma como principal característica o que nós chamamos aqui de teleologia, né? Que seria basicamente a ideia segundo a qual a causa do movimento dos seres, pela qual eles se direcionam à realização a sua autorrealização, né? Os seres eles se movimentam, vamos reformular, a causa do movimento, né? Seria uma causa interna, na qual os seres tenderiam a atualizarem suas potências, de modo que a perfeição seria a atualização plena de todas as potências. Que não foi dito, mas enfim, isso não é possível, né? Na verdade, o único ser para Aristóteles que tem uma atualização plena de todas as suas potências é o que eles chamam de puro ato, ou seja, é o que não tem mais potências, é puro ato, já atualizou tudo, né? E não é que ele atualizou tudo, é que ele já é ato. Que seria isso? Ele chama de primeiro motor. E depois tradições como, por exemplo, Santo Agostinho, não, Santo Tomás de Aquino, né, vão se referir à ideia do primeiro motor como sendo Deus, aquilo para onde tudo tende, mas também aquilo de onde tudo provém, né, no caso, na explicação, na apropriação aí de São Tomás de Aquino. Né? Enfim, e aí a gente situou o fato de que quando a física faz uma crítica à física aristotélica, ela é uma crítica justamente à teleologia. A causa não seria uma causa interna. Para a nova física, as causas são externas, caracterizando a nova física como uma física mecanicista, matemática e com base na experiência empírica. E, nesse sentido, percebemos que quando Kant vê essa situação, o que ele se propõe é apresentar uma base para a ciência que não precise mais recorrer à metafísica. Né? Esta base vai ser o que nós chamaremos, que o próprio Kant vai chamar de crítica. Né? E foi o que a gente falou até agora, né? De modo que quando o Kant fala, olha, a gente precisa fazer a crítica, o que ele está querendo dizer é o seguinte, e aí a gente pode fechar a aula com essa informação, mas a crítica seria o movimento pelo qual a busca pelo conhecimento, né, ela deve, antes de querer conhecer o mundo, é preciso saber quais são as condições de possibilidade do conhecimento. Então, o que é possível conhecer? Quais são os limites do conhecimento? Como conhecemos? Né? E a partir disso, ter com base nessas informações do quais são os limites, do qual, né, o alcance, qual é o modo de funcionamento, né, do conhecimento, a gente poderia saber também o que é possível ser feito, ou melhor, o que a gente deve fazer e o que a gente pode esperar do mundo, né, e da vida de modo geral, e da nossa experiência de conhecimento desse mundo. Né? Então, Kant é esse autor que propõe que a nova base filosófica para a física é uma base que parte de uma crítica da própria subjetividade. É uma crítica. A razão ela deve primeiro analisar a si mesma. O pensamento ele deve analisar primeiro a si próprio antes de querer analisar as coisas. Ele precisa primeiro saber como é que eu faço isso que eu faço. Como é que eu faço a análise? O que é o fundamento da análise? Quais são os fundamentos racionais da experiência empírica, né? Ou da experiência de modo geral, né? Mas a experiência empírica em particular, né? E sobretudo esse é o nosso foco, né? Esse é o objetivo, né? É fundamentar filosoficamente a experiência empírica, e a fundamentação dessa experiência empírica ela está dada na estrutura da consciência. Né? A consciência teria, portanto, uma estrutura que lhe seria natural. Ela teria, Kant vai dizer, que é isso, que a gente precisa fazer uma análise, primeiro, do sujeito, antes de querer estudar
conhecer o objeto. Quem é o sujeito de conhecimento? É uma pergunta que tem que ser feita na visão do Kant antes da pergunta o que é o mundo, digamos assim. E é este o ponto de partida do nosso curso. É entender o que significa isso, de onde o Kant tirou isso, a quem o Kant está respondendo, com quem o Kant está dialogando, o Kant não tirou isso da cartola, né? Isso vem de Descartes, em certo sentido, isso tem a ver com a relação da teoria do conhecimento desenvolvida por parte do empirismo inglês, que eu já fiz referência aqui ao falar do Freud, sobretudo aí com John Locke, e a crítica do outro empirista também britânico, né, que foi o escocês David Hume. Né? Então, sem que a gente aborde Descartes, Locke e Hume, não vai dar para entender Kant. E, portanto, a gente pode encerrar a aula por aqui, porque a gente, na aula que vem, né, nós podemos, enfim, poderíamos, né, vou avaliar se é o caso, mas acho que seria uma possibilidade, já partir para a contextualização moderna do pensamento kantiano, entender de onde ele tirou essa ideia, né, de uma estrutura comum de todos os sujeitos como base, né, do conhecimento possível, entendendo aí, portanto, os pensamentos e o diálogo do Kant aí com Descartes, com Locke e com David Hume. Tá bom? Muito bom! Igor, é a partir desse olhar, dessa forma de pensar de Kant, que vem essa forma de a gente fazer ciência, de olhar variáveis e tentar observar várias variáveis ao mesmo tempo nos experimentos e tentar controlar isso, a partir disso, né? Sim, no limite já extraoficialmente aqui, já acabou a aula agora nesse período aqui de perguntas e respostas aqui, assim, né? Vamos dizer que avançando o nosso conteúdo bastante, né? Mas eu abordo esse assunto no meu curso de metodologia científica, né? De fato, Descartes, né? vem de Descartes, mas no Kant se radicaliza a ideia de que para entender o mundo a gente tem que ter primeiro um construto mental, digamos, uma base racional, né, que dá fundamento para esse mundo. Né? Então, sim, em certo sentido, quando a gente pensa, vem de Descartes a decomposição fatorial, né, mas vem de Kant a ideia de que existem, de que o mundo ele é um mundo, o conhecimento do mundo ele é a objetividade possível em relação ao conhecimento do mundo é uma coisa, tem uma estrutura racional, né? E aí isso vai ser radicalizado na ideia de que, bem, então eu posso descolar essa estrutura racional, pensar só na estrutura, eu tenho só o modelo, agora eu tenho o modelo, eu fico estudando só o modelo, né? E isso vai desenvolver, sei lá, em Weber, né? Na teoria do tipo ideal, por exemplo, no estruturalismo, né? E a minha grande aposta é essa, de que o problema maior não é mais nem tanto os positivistas, mas é o kantiano, é o kantismo. Igor, deixa eu te falar, você tem fone de ouvido? Não. O que talvez fosse legal, quando você vier aqui na segunda, vamos ver se a gente providencia sei lá. Vocês escutam a voz recuando? Às vezes um pouquinho... Eu acho que reverbera talvez o som aí no ambiente que você está, e aí fica mais difícil, às vezes, de entender algumas palavras. Então, talvez, já que você quer dar aula para uma galera grande, talvez fosse legal pensar se num fone de ouvido que tem um microfonezinho, não vai ficar melhor, entendeu? Tá bom, boa. Eu tive um problema aqui uma hora que o Fábio aqui está cortando uma árvore, aí caiu um pedaço ali na casa da vizinha, mas não aconteceu nada. Mas eu saí rapidamente e eu perdi o conceito de metafísica. Será que dá para explicar rapidinho? Dá. Rapidinho, metafísica é
Ah, alguém quer explicar para o Arthur? Isso, boa. Deixe seus alunos aí. É bom que você avalie os seus alunos. Avalia a aula, né? É. Vamos lá, vamos tentar construir. Metafísica é uma tentativa de, de compreender a É o quê essência. de compreender? É uma tentativa de compreender o ser, a essência do ser, e que isso se base, sei lá, pelo que eu entendi, é no caminho de assim, pensar que eu, por ter razão, eu consigo acessar a essência das estruturas da natureza. Mas que isso se diferencia de um empirismo, porque você, no sentido de que você não está na relação, na experiência com a natureza, comprovando se essas coisas realmente são assim. Você simplesmente assume elas pela sua racionalidade. Foi isso que eu entendi de metafísica. Muito bom, muito bom. Eu entendi que é igual tipo uma criança, quando ela começa a fazer um monte de perguntas e ela não está fazendo um experimento, ela está só da onde veio não sei o quê, veio primeiro. E aí, a partir desse raciocínio, ela vai construindo ali as suas hipóteses. Ou seja, segundo o que vocês estão falando, é um raciocínio qualquer teórico que não envolve experiência prática. Para responder qualquer coisa, é isso? Vocês estão falando isso. Seria mais propriamente essa estrutura de relações fundamentais, essas relações essenciais por detrás da realidade como a possibilidade dessa realidade e a verdadeira realidade, digamos assim, né? É o fundo essencial do real, né? É como algo que seria exatamente, a questão é que ele, a princípio, seria acessível pelo pensamento, pela contemplação pura, não pautado necessariamente pela experiência, mas como produto da razão que é passiva, digamos assim, né? que apenas recebe algo que já existe, né? E que já está aí. Basta você ver. Né? Então, a metafísica é essa estrutura por detrás do real que já existe, que é o que condiciona a possibilidade do real. Esse conjunto de categorias não físicas, mas para além da física, metafísica, externas, coisas que são suprassensíveis, né? Nada que não é material, não é palpável, não é objeto de experiência sensível, mas é a condição de possibilidade de toda experiência sensível, ou do mundo de modo geral. A física seria a ideia segundo a qual existem relações de essências por detrás das aparências. Então, metafísica, quando a gente pensa em metafísica, quer dizer além, né? Meta é além, além da física, mas essa física não é a física enquanto ciência, é a física tipo tá ligado às coisas serem concretas, terem um corpo físico, é isso? A physis. Physis é natureza em grego. O que está para além dessa natureza, como nessa natureza de corpos, enfim, materiais, sensíveis. A metafísica são essas estruturas não sensíveis que são essenciais. A metafísica é o esquema de essências por detrás das aparências. Dá só um exemplo. Só um minutinho. Quando você fala de sensível, Igor, você está querendo dizer no sentido dos sentidos?
Por detrás do sensível, isso. Por detrás do que é objeto de experiência sensorial. Agora, entende, Arthur? Deixa eu acender a luz aqui. Você pode dar um exemplo? Posso. Por exemplo, para Aristóteles, o mundo ele é constituído internamente, né? Ele tem sempre uma dimensão potencial que está oculta e que ela tem uma tendência que é natural aos seres de se realizar como uma manifestação de uma forma, a manifestação formal de algo que é uma matéria, ou seja, para Aristóteles a matéria ela é um ato, é a atualização de uma formal de uma potência, né? A matéria contém em si uma potência e uma forma. Toda vez que outra potência se atualiza, a matéria ganha outra forma. Isso é metafísica. Tipo assim, esse modo de explicar as coisas por esse tipo de categorias que são, enfim, descoladas de qualquer experiência, né? Assim, não tem, são só categorias de entendimento do mundo, né? Mas é isso que está dizendo Kant, no fundo, né? O que a gente está falando com Kant é o modo como eu leio a crítica kantiana e é como eu desenvolvi na minha pesquisa desde a graduação até o mestrado, o que a gente vê é uma introjeção, né, da metafísica no modo de categorias do entendimento. É isso que o Kant faz explicitamente. O Kant ele vai pegar as categorias metafísicas de Aristóteles e vai abordá-las como categorias do entendimento. A única mudança é que as categorias não são da realidade externa, são categorias da própria consciência. Então ele introjeta, né, o que estava antes do lado de fora, como as estruturas que eram as condições de possibilidade do real. Ele fala, não, essas não são estruturas que estão lá fora, independentes de mim. Na verdade, são essas estruturas que a gente achava que eram estruturas metafísicas, são as categorias a priori do sujeito transcendental. São as categorias que existem anteriores a qualquer existência, a qualquer experiência, e são as condições de possibilidade de toda experiência possível. É isso que vai dizer o Kant. Né? O Kant, portanto, ele interioriza o discurso metafísico como as estruturas da própria consciência, não mais do mundo. Né? Algo, então, necessário para o entendimento depois, né? A condição de possibilidade do conhecimento objetivo. Então, tipo assim, eu só consigo, de fato, viver a experiência e trazer ela para algo palpável, racional, na medida que eu tenho essa capacidade de ver as coisas, não no sentido do sentido ver mesmo, né? Mas de eu enxergar as coisas de uma certa forma, né? Então, tipo assim, eu analiso os eventos, aquilo que acontece no mundo, as coisas que acontecem na natureza, a partir dessa minha capacidade de introjetar isso, né? Não é a nossa capacidade de introjetar isso, porque isso já é natural. Tá. A questão é o quanto você se prende a isso e o quanto que você
extrapola isso e vai pensar, vai usar a sua cabeça para tentar pensar sem levar em conta que você só consegue ter um pensamento seguro em relação à objetividade das coisas se você se atém a estes limites, que são naturais. Se você extrapola e tenta pensar para além dos limites das categorias a priori do entendimento possível, do entendimento das categorias a priori do entendimento, você tenderia seriam campos de investigação que não seriam passíveis, né, de uma investigação de fato objetiva, né, não seriam conclusivos. Você seria levado a aporias, você seria levado a metafísica, de novo, digamos. Você seria levado a um terreno onde você não tem como justificar o que você está falando. Então, a grande questão é como justificar o conhecimento. Né? A grande questão é como tornar o conhecimento justificável, como tornar o conhecimento objetivo, como comunicar um conhecimento com pretensão de objetividade, com pretensão de validade universal. Essa é a questão. Como que é possível justificar o conhecimento com pretensão de validade universal? Para dar resposta a isso, que já estava sendo imposto em prática pela ciência, Kant postula a existência de um sujeito que ele vai chamar de sujeito transcendental, que é este sujeito que, anterior a qualquer experiência, é, no entanto, a condição de possibilidade de toda experiência possível. Então, o objetivo de Kant é criar um terreno seguro para uma prática já em curso pelas ciências. Como é que eu posso justificar e afirmar que o conhecimento científico é válido e não é apenas uma metafísica, não é apenas uma pretensão, não é uma literatura, não é um subjetivo, né? Ele é objetivo, ele não é uma digressão, né? Mundo, e diz respeito ao mundo, porque eu poderia dizer isso desde que os recursos da ciência para falar do seu objeto se ativessem aos limites do entendimento como nos são dados a priori. Ô, Igor. Oi. Vê se eu estou entendendo, então. Então, a metafísica é uma forma de você tentar explicar o que não está visível aos sentidos. E para o Aristóteles, ele usa a razão, pelo que eu entendi, a racionalidade, né, para tentar explicar. Agora, o Kant, ele não vai usar essa racionalidade para explicar, ele vai usar essa racionalidade para fazer as perguntas e depois testar empiricamente. É tipo isso ou não? Ele não vai usar a racionalidade para pensar o mundo, ele vai usar a racionalidade para pensar a si mesmo. Ele faz a crítica, a análise da própria condição de possibilidade do conhecimento. A crítica é uma autoanálise. Né? É a razão a razão põe ela mesma no tribunal da razão. Vai dizer o Kant, né? Certo? Na verdade não ficou muito claro para mim não, mas eu vou ficar digerindo um pouco isso aí. Não tá claro assim para falar, metafísica, não, beleza, entendi. É bem isso aqui, não sei dizer então, ainda, entendeu? Mas vou ficar pensando isso para a próxima aula também, posso fazer isso também. Entenda que a crítica de Kant à metafísica é a crítica à pretensão de conhecimento que supõe ser possível conhecer um mundo,
como se a gente pensasse e pronto, você conhecia o mundo. O que a gente está falando antes de, não existe uma identidade imediata entre ser e pensar. Eu preciso antes estudar, eu preciso antes fazer eu preciso antes entender o que é possível ser pensado, né? Porque eu fico falando, não, eu consigo, a metafísica pretende acessar o mundo tal como ele é, mas ela não sabe nem, mas sem antes fazer a análise de quais são os limites da própria cognição humana. O que o Kant está falando a gente precisa estudar os limites da cognição para que a gente possa falar o que é possível conhecer. Eu não posso querer conhecer antes de saber, vai dizer o Kant, como é que eu funciona o meu pensamento, como é que funciona este ato, que é um ato cognitivo. Como é que funciona o movimento, como é que se dá na consciência humana aquilo que a gente chama de conhecimento. Como é que se dá na consciência humana aquilo que a gente chama de objeto? Como se dá, qual é a forma do saber do objeto? Para que eu entenda a forma do saber do objeto, eu preciso entender qual é a forma do saber. E essa forma do saber, ela é anterior ao objeto, na visão do Kant. Ela já é dada a priori, ela é independente da experiência. A priori é isso, é o que é anterior à experiência. E ao contrário seria o a posteriori, que é o que é depois da experiência. Então, então é isso, assim, a metafísica... Oi, vocês estão aí? Arthur? Eu tô aqui. O resto caiu. Fugiram, né? Ficou pesada a discussão, né? Acontece, né? O pessoal não aguenta, né? Mesmo inconscientemente, né? É possível mesmo. Eu disse que ia ser pesado, né? Eu disse que a gente ia aprofundar um pouquinho, né? Aí a tecnologia, ela sente isso. Ela é sensível a isso. Ela mesma cai, às vezes. Uau! Muito interessante. Sem palavras. Então, esse pensamento aí meu estaria mais na metafísica do Aristóteles, É bem provável. né? Que Eu pensamento? não fiz teste para provar isso, nem avaliei como é que eu mesmo penso, né? Isso. Você não avaliou como é que você pensa e você simplesmente está pensando e pronto. E estou achando que isso é a verdade, né? Isso. Estou tomando isso como verdade. Isso. Você A metafísica não do está Aristóteles é reconhecendo. meio que Oi? A metafísica é um empirismo ingênuo, assim, né? empirismo. Mas o empirismo, mas ele testa? Não é ingênuo, porque... então, o empirismo... É um Ele pseudo-empirismo. é... Na verdade, é o contrário, né? O empirismo é uma metafísica ingênua. Mas essa é uma discussão mais delicada. Enfim, o empirismo também pratica metafísica, porque ele não é crítico, né? Enquanto ele não é crítico, ele também está fazendo metafísica, porque ele não faz análise das próprias condições de possibilidade do conhecimento. Ele acha que também é possível fazer experiência. Tá. Foi legal, Igor. A matéria. É, Que matéria? é um início, Matéria né? já é uma Mas categoria metafísica, entendeu? a ideia? Não, matéria, sei lá, não, aqui eu estou fazendo uma experiência dessa matéria, desse corpo, esse peso. Né? São categorias da física e tal, mas enfim, né, são categorias que às vezes elas não se justificam, né? Em muitos casos a gente vê a ciência se aproximar da metafísica, né? O uso de categorias assim que se auto justificam, né?
Mas aí é que tá, ela não é metafísica mais, é um kantismo. O kantismo é uma coisa que começa a dialogar só consigo mesma, né? Fica lá no mundo das ideias, num campo só que o mundo das ideias não no mundo à parte, que seria o mundo, seria a metafísica, mas é o mundo das ideias dos construtos, dos modelos, das hipóteses e tal, e aí você cria um reino da ciência, né? Como que não é um reino à parte do mundo, mas é um reino da própria um produto da própria experiência cognitiva, né? Como se fosse as estruturas da realidade, mas também independentemente de se é ou não é, entendeu? Tipo, a ciência hoje, muitas vezes, ela parece lidar com suas hipóteses como se fosse a realidade em si, ao mesmo tempo que ela sabe que ela está trabalhando ali com modelos de explicação da realidade, etc. Então, é curioso. Ô, Igor, é, nessa aula, você acha que seria legal, assim, pensei num dever de casa, tipo assim, tentar escrever alguns conceitos, entendeu? O que você acha desse dever de casa? Que foi basicamente o que a gente falou, né? Oi? Primeiro, você falou muito da interdisciplinaridade, né? Ou seja, que há vamos dizer assim, um diálogo constante, assim, de pensamentos que vai atravessando os tempos, né? E quando chega um cara novo, ele vai conversar com esse pensamento que continuou, né? As pessoas morreram, mas aquele pensamento importante continuou. Aí ele vai mantendo esse diálogo. Por isso que para entender o Kant a gente voltou lá, né? E aí uns conceitos que a gente viu, acho que foi esse teleologia, né? Não é isso? Sim. Também metafísica. Metafísica aí é um conceito diferente, a própria metafísica para o Platão e para Aristóteles e para o Kant, não é isso? A palavra metafísica, ela não se encontra em Aristóteles nem em Platão. O Aristóteles, o Platão, ele fala no mundo suprassensível e Aristóteles fala em filosofia primeira. A ideia de metafísica, ela é decorrente de uma, enfim, de um episódio histórico no qual, ao organizarem as obras de Aristóteles na biblioteca de Alexandria, um determinado sujeito chamado Andrônico de Rhodes, ele colocou os livros da filosofia primeira de Aristóteles depois dos livros todos de Aristóteles, especialmente na sequência dos livros da física. Como ele colocou depois dos livros da física, em grego depois é meta. Então eram os metafísicas, né? Era depois da física. E aí, por acaso, os livros depois da física, da metafísica e da filosofia primeira, né? Essa ideia do meta também tem a ver com algo que está, a ideia do além, não tem a ver, nos dá a entender, né? Tanto a questão, né, espacial, né? Quanto também a partir, sobretudo, né, de uma inflexão aí nos terrenos da espiritualidade, né? Por exemplo, a gente pensa no mundo além, né? No algo no que está além, né? No outro mundo, né? Então, então a metafísica consegue, com o termo meta, dialogar com essa ideia do além, como algo que está para além, está no além, né? Que está em outro mundo, em um mundo não material, né? Não físico, um mundo hiperfísico, suprassensível, né? Vai dizer. Então, esse termo não existe, nenhum dos dois, né? E nem no Parmênides, né? É um tempo posterior, portanto, posterior já aí da era alexandrina, né? E, portanto, já no período do período do chamado helenismo, né?
Você acha que, assim, saindo dessa aula, a gente deveria saber definir o quê? O Ou contexto compreender da o quê? discussão. O contexto. Entender que Tá o bom. debate tem a ver com a insuficiência da metafísica no que diz respeito ao desenvolvimento da física moderna e a necessidade da filosofia dar um respaldo teórico para isso. Tá, isso aí ficou claro para mim. É esse o objetivo da aula. Os conceitos a gente vai voltar neles sistematicamente o tempo todo, né? Então, o objetivo não é fechar um conceito. Tá. Mas é óbvio que é um ótimo trabalho de casa criar o seu próprio glossário, bem como ter um diário de bordo, ainda que sintético, sobre os principais aspectos que foram possíveis serem aprendidos aula a aula. Beleza. Beleza, meu velho. Maravilha. Vou colocar mais alguma coisa, que senão eu vou fazer umas paradas que eu preciso fazer aqui. Acho Eu também que tenho é isso. compromisso agora. Estamos Mas bem, foi então? ótimo. Aham, eu gostei bastante. Vai ser massa aí seguir essas aulas. Que bom, que bom. Eu também achei legal. Massa. Muito bom. Mudando de assunto aqui, eu também estou muito feliz, Igor. Obrigado e parabéns. Mas mudando de assunto aqui, sabe o que eu encomendei aqui para casa? Não. Uma frigideira de ferro e uma panela de ferro. Frigideira de ferro? O que quer dizer isso? Toda frigideira de ferro, não? Não, pode De ser de metal, né? Pode ser de alumínio, metal, né? Ferro, de alumínio, né? cerâmica, Cerâmica. pode ser de teflon. É verdade. Ouviu aí, Tito? Aí você está com uma de ferro. Só que a de ferro, ela é boa, sabe por quê? Porque ela fica quente. Então, tipo assim, se quer fazer uma carne, ela mantém o calor. Você não bota a carne e de repente começa a aguar, assim, porque muito rápido ela mantém o calor muito forte, tá ligado? Então você vai fritando muito melhor. Isso, E aí depois, entendi. Vou desligar aqui o tipo assim, para de gravar uma aqui. carne moída. Stop.